Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, e nós vamos ler no capítulo 13, os versículos 1 e 2 primeiro, nós vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Amém? Aleluia. Queridos, nós estamos lendo aqui um texto que conta uma missão que aqueles homens tinham de fazer um reconhecimento da terra prometida por Deus. Deus havia prometido para o seu povo que eles iriam herdar, que eles iriam tomar posse de algo que Deus já tinha dado para eles de presente. Mas eles tinham que ir lá, reconhecer a terra, conquistá-la, não é? Porque Deus havia prometido: vocês vão viver numa terra que não é uma terra qualquer, não. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra que tem frutos maravilhosos. É uma promessa gloriosa para a vida de vocês. Deus havia dito para o seu povo que Ele tinha um lugar para eles. E eles estavam peregrinando no deserto naquele tempo. Mas Deus já tinha mostrado o lugar para onde eles iriam e aonde eles iriam habitar seguros, se eles obedecessem a palavra de Deus. E nesse momento, nesse ponto, né, da sua caminhada, Deus fala para Moisés: Moisés, manda homens ali que vão fazer um reconhecimento, que vão espiar, quer dizer, vão ver como é esse lugar que eu vou dar, porque vocês vão ter que chegar lá e tomar posse. Mas a palavra de Deus foi, envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar. Deus não disse para eles: vão lá, mandem os homens olharem a terra, que eu vou pensar como é que nós vamos fazer. Se eu vou dar essa terra, ou se como é que for a situação, a gente vai ver se tem uma estratégia. Não. Deus fez uma afirmação na qual Ele diz: manda lá ver como é a terra. A minha promessa é: eu darei a terra a vocês. Deus tinha uma promessa para aqueles homens, para aquele povo todo. O milagre de Deus na nossa vida, irmãos, as promessas de Deus, não dependem das circunstâncias. Não dependem do que nós estamos vendo. Não depende do que nós conhecemos com os nossos olhos, do tamanho dos nossos problemas. Os milagres e as promessas de Deus para nós não dependem das impossibilidades para que eles cheguem na nossa vida. Mas o milagre de Deus na nossa vida só depende de uma coisa. Se chama fé. Amém? Diga aí: só depende da minha fé. Só depende da sua fé. Deus falou para eles: vão lá, olhem a terra. Eu vou dar a terra para vocês. Deus não pôs nenhuma circunstância. Aliás, Deus não pôs nenhuma condição. Não havia nenhuma condição. Se a terra for boa, se tiver montanha no caminho, se tiver um muro na frente, Deus disse: vão lá e olhem. Essa é a terra que eu vou dar para vocês. E muitas vezes a gente olha as circunstâncias. Quando Jesus fez os seus milagres, os relatos dos milagres de Jesus no Novo Testamento, quando a gente vai lendo os encontros de Jesus com as pessoas que foram abençoadas por Ele no Novo Testamento, o que a gente vê? A gente vê Jesus curando uma pessoa que chegou perto dele e toca em Jesus, e Jesus diz o quê? A tua fé te curou, ou te salvou. Te salvou da doença, te salvou do inferno, te salvou da miséria de vida que você levava. A
A gente vê pessoas procurando Jesus para mudar a situação das suas casas, dos seus filhos, das suas famílias. E Jesus dizia: pela tua fé, vai, crê, já foi curado, já está feito, pela tua fé. Quando um chefe, de exército chegou perto de Jesus e disse: por favor, vem, eu preciso que você cure meu filho. Ele disse: se você não vê os milagres, você não vai crer. E ele, naquela hora, titubeou um pouquinho, mas Jesus disse: creia. E ele disse: tá bom, eu creio, eu vou lá e meu filho já vai estar curado. Porque Jesus disse: vai que teu filho foi curado. E o que ele fez? Ele não ficou lá perguntando: ah, Jesus, será que eu vou ou não vou? Você vai comigo ou não vai? Nós vamos, vai acontecer ou não vai? Ele falou: então tá. E foi, e creu. E porque ele creu, quando ele estava no meio do caminho, vieram os seus servos e disseram: teu filho foi curado. Na mesma hora em que a palavra foi liberada. Fé. Quando o centurião chega em Jesus e diz: não precisa nem ir para minha casa, porque eu também sou um homem que mando nas pessoas, tenho pessoas subordinadas a mim, e quando eu dou ordens, elas me obedecem, você nem precisa ir lá, se uma palavra sua basta. Jesus diz: eu nunca vi tanta fé, nem em Israel. Pela fé está feito, está determinado. Os relatos de milagres de Jesus foram associados a quê? A fé das pessoas. A mesma coisa, o contrário. A palavra de Deus diz que quando ele foi lá na sua terra natal, ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade, por causa da falta de fé. A falta de fé impediu que Jesus fizesse milagres na sua cidade. Então, ter fé, irmãos, significa o quê? Ter fé significa confiar naquilo que Deus diz. A gente pensa que muitas vezes ter fé é uma coisa assim, que tem tantos, mistérios, tantas. Não, ter fé é confiar naquilo que Deus diz para você. Tem tanta coisa aqui prometida para você. Deus promete para você saúde, Deus promete para você uma família abençoada, Deus promete para você uma vida pautada, uma vida equilibrada, uma vida direcionada. Deus promete tantas coisas na sua palavra. Há promessas de Deus. Fé é confiar no que Deus diz. Já está dito, já está prometido. Vão lá, espiem a terra, tenham sonhos, tenham projetos e creiam nas promessas. Porque o que Deus disse, está dito. Mas, às vezes, aquilo que a gente crê é invisível, não é? Aquilo que Deus disse está só dito, mas não está visível para os nossos olhos. E aí não é tão fácil assim a gente crer naquilo que a gente não vê. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurados os que não viram e creram. Porque feliz, bem-aventurado é a mesma coisa que feliz. Feliz é a pessoa que crê no que Deus diz. Feliz é a pessoa que crê no invisível, que crê na palavra que sai da boca de Deus. Feliz é a pessoa que crê no que está escrito nessa santa palavra. Feliz é a pessoa que está com a sua vida firmada no que diz Deus e que não fica inseguro na vida. Por quê? Porque não está esperando no que está vendo. Porque às vezes o que a gente vê é tão contrário a tudo que a gente espera. Muitas vezes a gente olha as circunstâncias e as circunstâncias dizem totalmente o contrário para a gente.
por mais incrível que pareça, né, confiar no invisível. Eu lembrei de um testemunho que eu ouvi há muitos anos atrás, lá em Avanhandava. Um presbítero de uma igreja lá da cidade contou para a gente, eu não me lembro exatamente se era uma história que ele viveu ali, se era uma história que ele conhecia, mas eu tenho a impressão que era uma história que eles viveram ali. Tinha um menininho que morava num sítio. Eu acho que era da região ali, não sei se é uma história que ele ouviu, mas eu tenho a impressão que era uma história que eles viveram ali. E esse menininho, eles eram muito humildes. E ele dormia num colchãozinho no chão. E ele então, todo dia, pegava uma concha, sabe? Colher de sopa, assim, concha. E ligava para Deus. Ele pegava a concha e falava com Deus. E a mãe dele falava, o que você está fazendo, menino? Eu estou falando com Deus. O que você está fazendo? Eu estou pedindo uma caminha para Deus. Porque eu estou cansado de dormir aí no chão. Eu quero uma caminha. E era uma família muito humilde. E ele ligava para Deus, Deus, eu quero a minha caminha. Eu estou esperando a minha caminha. E ele pediu para Deus. E aí, ele chegou um belo dia, ele saiu para a porta do sítio, para frente ali da entrada daquele lugar, que tinha estradinha, e ficou parado lá. E a mãe disse, o que você está fazendo? Eu estou esperando a minha caminha. E a mãe disse, mas por que você está fazendo isso, filho? Você sabe que a mamãe não tem condições agora. E ele disse, eu falei com o meu Deus. E eu estou esperando a minha caminha. Mas sabe o que aconteceu? Lá na cidade tinha alguém, um homem de Deus, que estava falando com Deus, orando. E Deus disse, pega um caminhão, faça uma compra, encha de tudo que você sabe que uma família pode precisar. Mas especialmente compre uma cama. Você pode comprar tudo que uma família precisa, mas não esquece de comprar uma cama. E você vai levar num lugar que eu vou te mostrar. E naquele dia, na hora em que aquele menino estava na porta, naquela estradinha esperando, lá longe aparece um caminhãozinho, uma caminhonete assim, chegando. E ele disse, de repente ele falou, mamãe, vem vindo um carro. E ela disse, quem será? Ele disse, é a minha caminha. E isso contaram para mim, eu não estou inventando essa história para você. Quem me contou foi um presbítero de uma igreja lá em Avanhandava, onde nós temos nossa igreja também filial. E naquele dia Deus trouxe para ele o que era tão invisível aos olhos humanos, e que para nós pode parecer uma coisa tão... né? Talvez você durma numa cama confortável, ou não, não sei, mas... como o invisível aos nossos olhos só depende da nossa fé. Ele falou com o Deus dele, a promessa dele estava guardada em Deus. E fé, gente, é confiar no que Deus te prometeu. Então, é isso que nós temos que crer, irmãos. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus hoje tem uma promessa de um milagre para a sua vida. E fé é confiar no que Ele diz. Agora, tem mais uma coisa que é fé. Ao mesmo tempo que fé é confiar no que Deus diz, também fé é não ouvir. É não ouvir tudo que é contrário, tudo que contradiz o que Deus diz. Veja, fé também é não dar ouvidos a qualquer outra afirmação. Qualquer coisa que venha afirmar,
Ainda que às vezes pareça certa, verdadeira, porque tem coisas que parecem tão sensatas, né? É mais sensato do que a fé, porque a fé não tem nada de sensatez. A fé é espiritual. A fé é aquilo que você espera sem ver. É aquilo que não tem razão, porque fé não é razão. Fé é confiar no que sai da boca de Deus e acabou. Então muitas vezes parece insensatez ir para a beira da estrada e esperar a caminha. É insensato. Mais sensato era confiar no que a mãe dizia. Sai daí, menino, o que você está fazendo? Era mais sensato. Mas fé é dizer, eu não quero ouvir isso que você está dizendo, não. Fé é você não dar ouvidos a qualquer afirmação que pareça verdadeira, mas que seja contrário àquilo que Deus te diz. Sabe, parece tão simples isso, mas não é. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está determinando uma bênção sobre a sua vida. E eu sei que hoje Deus está determinando bênção sobre esse lugar. E aí uma palavra contrária, uma palavra que vem contra, rouba a tua bênção. Completamente. Você recebe naquela hora, você crê, e aí uma palavra contrária tira do teu coração. E é isso que aconteceu com aqueles homens espias de Canaã. Eles foram lá para ver a terra. Deus falou, eu hei de dar a terra para os filhos de Israel. Aí os homens foram espiar a terra e voltaram de lá. No versículo 25 fala assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto dela. E nos versículos anteriores mostra que eles vinham carregando os cachos de uva em 2 homens, porque eles não conseguiam carregar de tão grande que era. Imagine. Imagine um cacho de uva desse tamanho. Bem, o povo, porém, aí tem o porém, né? É aquilo que a fé é não ouvir. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Viu o que acontece? Tudo que eles falaram era muito sensato. Era até verdade. Ó, nós fomos lá, a terra é do jeitinho que Deus falou. Mana, leite e mel. Tem uns frutos maravilhosos. Olha, é uma coisa tremenda a terra. Só que tem um povo lá. Esse povo é guerreiro. Eles são fortes. Eles são gigantes. Com esse pessoal aí não vai dar para lidar. Nós não temos exército para enfrentar essa gente. Pode ser realmente, Israel não era bom de briga, né? Eles, apesar deles ganharem todas as guerras, eles só ganhavam porque Deus pelejava pelo povo. Mas era sensato o que eles estavam dizendo, mas o que eles estavam dizendo desdizia o que Deus disse. E fé é não ouvir essas coisas. Sabe por quê, queridos? Presta atenção no que acontece com a gente. Quando Deus vai fazer um milagre na sua vida, e hoje é noite de milagres nesse lugar.
Quando Deus vai fazer um milagre na sua vida, o diabo, o inimigo, ele tenta roubar a sua fé de muitas maneiras. A primeira coisa que ele faz é que ele tenta tirar os teus olhos da promessa. Olha só, a gente pensa que o inimigo vai vir e vai brigar com você, vai começar a te atacar, vai começar a te passar rasteira, vai querer derrubar você. Mas sabe o que ele faz? Ele ataca a promessa. Ele começa a desmoralizar a promessa que Deus fez para você. Olha que estratégia esperta e safada do diabo, né? Porque safado é ele mesmo. Então, o que ele faz? Ele vai lá e começa a tirar os teus olhos da promessa. Deus deu uma terra que mana leite e mel, que coisa linda! A terra é linda, mas tem uma coisa ruim lá. A promessa é boa, mas não é tão boa quanto você pensava. O inimigo começa a tirar os teus olhos da promessa. Ele começa a deturpar a tua visão. Ele não vai atacar diretamente você, mas ele vai atacar as promessas de Deus na sua vida. E aí ele vai dizer para você, sabe que é impossível você chegar onde Deus falou que você ia chegar. É impossível você receber um milagre que Ele falou que você ia receber. É impossível a cura que Deus prometeu que Ele ia te dar. É impossível a mudança que Deus falou que ia fazer na sua vida. Essa conquista é difícil demais, você não vai conseguir. É isso que o diabo começa a falar. Ele não fala que você não consegue, que você não tem fé. Ele não fala isso para você. Ele não vai desmoralizar você e a sua fé. Ele vai desmoralizar a promessa. Ele diz, não, essa promessa aí de Deus para você, e essa promessa aí não é boa para você não. Isso aí não é para o seu bico. Essa promessa é muito para você. Você ser um homem, uma mulher de Deus, ser um pastor, esse chamado não é para você não. Desiste. Ele começa a falar para você, esse milagre para a sua vida, esse sonho para o teu coração, deixa para lá, isso não é para você, pense em outra coisa. Ele desmoraliza a promessa de Deus para você. Isso é estratégia do inimigo. É a primeira coisa que ele faz. Ele quer desmoralizar a promessa de Deus na sua vida. Lá em Lucas 12:34, fala uma coisa interessante. Fala que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração, não é assim? E normalmente a gente usa essa palavra para falar do nosso apego material, não é? Mas as promessas de Deus para nós também são tesouros de Deus para nós. Quando nós estamos falando de coisas espirituais, nós temos tesouros escondidos na palavra de Deus. E quando a gente leva por esse lado, olha como o diabo é sujo e astuto. Quando o nosso coração está na promessa de Deus, o que ele faz? Ele destrói a promessa, para quê? Para que o seu coração, que está na promessa, caia junto com a promessa. Porque se aonde está o tesouro, está o teu coração, aí também vai estar a tua vida, não é verdade? E a hora que cai o tesouro, cai o teu coração junto. Então, em nome de Jesus, aqui não fica não. Então, irmãos, você entendeu? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se Deus, presta atenção aqui, ó. Aonde está a promessa de Deus para a sua vida? Ali está o teu coração, não é verdade, irmãos? Deus nos dá sonhos. Deus promete para você um futuro maravilhoso. E aí o que acontece? Você põe ali a tua esperança. Você fala, Deus me deu essa promessa. E o seu coração está ali. Aí o diabo vai lá e derruba a promessa. O que cai junto com isso? Seu coração. Aí você se desanima, você perece, você fica caído. Essa é a primeira estratégia. A segunda coisa que o diabo faz, sabe o que é?
Ele não quer que você seja abençoado nessa noite. Mas você vai receber teu milagre em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que ele faz é tirar os teus olhos de Deus. Primeiro ele tira teus olhos da promessa de Deus. Se ele não consegue, o que ele faz? Ele começa a tirar os teus olhos do próprio Deus. Ele começa a desmoralizar Deus. Primeiro ele diz que a promessa não era boa. Aí você fala, não, a promessa de Deus é boa sim. Deus prometeu, ele vai fazer. Aí ele começa a atacar o próprio Deus. Ele começa a dizer, por que você está passando por isso? Por que você está passando por esse problema, por essas dificuldades? Você não tem Deus? Deus não é seu amigo? Deus não é Senhor? Será que ele não está vendo o que está acontecendo com você? Por que ele não resolve logo o problema? Aí ele começa a atacar a Deus. É outra estratégia do diabo. Onde está o seu Deus que ele não te poupou? Por que vocês estão perecendo aí nesse deserto? Por que vocês não estão em Canaã ainda? Por que vocês estão rodeando nessa terra? Mas aí, ó, no capítulo 14 de Números, nos versículos 1 a 4, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. Olha lá, o povo já fica logo doidão. E falou assim, né? E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha lá, agora a culpa é de Deus. Primeiro, a promessa era muito difícil de alcançar. Agora a culpa é de Deus. Ele coloca essas coisas na nossa mente para roubar a nossa fé. Sabe por quê? Porque ele sabe que a tua vitória, o teu milagre, a tua confiança, a mudança da sua vida, aquilo que Deus preparou para você receber, depende da sua fé. Então ele quer roubar a tua fé. E eles começaram a atacar Deus. Deus é culpado. Ele trouxe a gente aqui para esse deserto para morrer. Ele fez a gente sair de lá, estava tudo tão bom no Egito. Estava tudo tão bom. Eles choravam, reclamavam do Egito. Estavam lá, né, pedindo misericórdia. Quando Deus tira do Egito, aí eles vão para o deserto. Agora nós estamos chorando no deserto. Se Deus mandasse para Canaã, eles também iam chorar em Canaã. Como nós depois, né, poderíamos ver em algum momento aí. E foi assim que o povo fez. A promessa primeiro não está ao alcance, depois Deus está falhando, e é assim que o diabo guerreia contra a nossa fé. Mas a nossa fé, irmãos, tem que ser somente em Deus. Diga aí, minha fé deve estar somente em Deus. E é isso que vai vencer a estratégia do inimigo. A minha fé não tem que estar nem nas circunstâncias, nem na promessa, porque muitas vezes nós não estamos crendo em Deus, nós estamos crendo na promessa. Muitas vezes nós estamos crendo nas circunstâncias. Muitas vezes as pessoas creem em Deus, mas creem nas outras coisas também. Creem, como a gente tem ensinado, nas intermediações, naquilo que nos ajuda a chegar a Deus. Não tem nada que ajude a chegar a Deus, irmão, só tem um caminho. E o caminho é Jesus Cristo, não tem outro jeito de você chegar a Deus. Então não dá. Ou você crê somente em Deus, ou você não recebe a sua vitória. Porque a palavra de Deus diz em Isaías que Deus não dá a glória dele a outro. A glória é só dele. Então, se você quer vitória na tua vida, e hoje é noite de milagres. Se você quer vitória na sua vida, você tem que confiar somente em Deus. Não dá para confiar em alguém que vai te ajudar, na situação que vai melhorar, numa estratégia boa. Não pode.
Às vezes as pessoas não recebem milagre na igreja, irmão, sabe por quê? Porque elas acham que só através de uma determinada oração é que vai funcionar. Só através de uma determinada pregação é que muda a situação. Não recebe. Você vai receber quando você confiar em Deus, porque a glória é só de Deus. Amém? É o que diz a palavra de Deus. E é por isso que Deus está fazendo milagre hoje aqui. Eu creio nisso. Você crê? Tem que ser por fé. Porque a fé é só nele. E quem crê recebe. Em nome de Jesus Cristo. Agora, a estratégia para receber qual é? Qual que é a estratégia para receber? Fé. O inimigo tem a sua estratégia para tirar a nossa fé. Ele quer tirar teus olhos da promessa. Ele quer tirar seus olhos de Deus. Mas para você vencer e para você receber o teu milagre, você precisa de fé. E o que mais? O que mais? Fé. E 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 o que mais você precisa? Fé. E só fé. Porque a Bíblia diz que se você pedir, batei, buscai, fé. Amém? É o que diz a palavra de Deus. O que nós precisamos é de fé. Então no capítulo 1, no capítulo 13, no versículo 30, Caleb faz uma coisa. Caleb se levanta. Caleb e Josué foram lá também espiar. Voltaram dos 12, 10 do contra, né, irmãos? 10 desanimados, 10 cegados pelas circunstâncias, mas voltaram 2 que não tiraram seus olhos da promessa. Voltaram 2 que não tiraram seus olhos de Deus. Voltaram 2 que mantiveram-se em pé pela fé. E Caleb diz assim: Caleb fez calar o povo. Gente, era um homem poderoso, porque imagina aquele povo todo chorando, maldizendo, vamos matar, vamos fazer, né? Ainda não tinham falado isso, mas eles estavam quase fazendo, né? Mas eles estavam, primeiro, os 10 disseram, é legal, mas não tem jeito, não é para nós. Caleb falou, quieto todo mundo. Caleb fez calar todo mundo. Fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que é isso? Fé. Para tudo. Irmãos, não tem hora que a gente tem vontade de mandar alguém calar a boca perto da gente? Porque você está lá tão confiante em Deus, quando você está com o teu coração cheio de esperança, vem alguém com uma palavra tão contrária, que você tem vontade de falar, dá para ficar quieto um pouquinho? Vai roubar a fé de outro, vem roubar a minha? Sai para lá. Caleb fez isso. Calados todos. Vamos conquistar essa terra, sim, porque se Deus falou, está falado. Fé é confiar no que Deus falou. Vamos, subamos, nós vamos vencer contra essa terra, porque Deus falou para nós. Quem tem fé, irmãos, acredita na vitória. Quem tem fé, acredita na vitória e na verdade que a fé traz. É interessante isso, né? Quem tem fé, acredita na vitória. E a fé traz para nós uma confiança de que a vitória virá. Então a fé vai trazendo para nós mais fé. Cada vez que eu creio, eu vou crendo mais. Cada vez que eu creio, eu vou experimentando de Deus uma porção
maior da sua vitória. Porque a fé me dá vitória. E quando eu creio, eu vejo que a mão de Deus funciona a meu favor. E aí eu falo, puxa, é verdade, funciona mesmo. Aí eu tenho mais fé para crer. Então, Deus vai acrescentando a nossa fé em cada experiência com Deus. Em cada vez que você vai experimentando a vida com Deus. Olha, a verdade mais concreta na palavra de Deus é que a nossa vitória já foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem nada que possa desdizer isso. Está escrito. A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário tem a resposta para todas as perguntas que nós quisermos. Lá em Isaías 53, versículos 4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo que nós precisamos foi, está no passado, já foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a verdade mais absoluta que nós temos na palavra de Deus. Está escrito. E isso é a maior prova que nós precisamos. Então, quando as coisas que você não deseja começarem a persistir, se hoje nós declaramos sobre a sua vida que você tem vitória, que você tem a tua resposta, nós vamos ungir você, nós vamos declarar a tua cura, a tua saúde, a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre. Recebe em nome de Jesus Cristo. E se as coisas que você não deseja quiserem persistir na sua vida, às vezes um sintoma indesejável, às vezes uma situação que não se resolve imediatamente, você não vai começar a dizer: acho que aquela oração não foi poderosa o suficiente, acho que não sei se foi o suficiente, né? Acho que não foi eficiente. Porque é isso que a gente faz, irmãos. A gente perde. A gente perde porque nós recuamos na nossa fé. A gente dá um passo para trás. Se a palavra de Deus diz, nós não temos que chegar ao ponto de questionar. Muitas vezes, quando as coisas persistem, a gente começa a dizer: acho que essa situação é difícil demais mesmo. Acho que esse problema é meio cascudo, né? Está meio complicado. Porque para Deus haveria impossíveis? A Bíblia diz isso. Jesus falou, porque Deus é o Deus do impossível. Por que a gente questiona? Mas isso persistiu, continuou. Não. Você vai ter que afirmar que nenhuma obra de Jesus é vã. Você crê que a obra de Jesus foi vã? Não. A obra de Jesus funcionou, não funcionou na cruz do Calvário? Valeu o que ele fez na cruz? Você acha que valeu o sacrifício de Jesus na cruz? Foi suficiente? Foi eficiente o sacrifício de Jesus na cruz? Bom, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Certamente.
certamente as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz. O que está faltando? É paz, é saúde, é cura interior, é felicidade. A obra de Jesus na cruz do Calvário não foi vã. Não foi vã. No dia que você recebe uma oração que declara a bênção do Senhor sobre a sua vida, toma posse da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não recua na sua fé. Não olha para trás. Não fica pensando, será que vai voltar? Será que vai continuar do jeito que está? Não. Toma posse da obra de Jesus na cruz do Calvário. Amém? É através dessa obra que a gente toma posse da promessa. Não é através de outra coisa. É da fé em Jesus Cristo. É pela fé. Amém, queridos? Aí em Números 14, versículos 6 a 9, diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quando aqueles homens, começaram a falar, vamos voltar para o Egito, vamos voltar atrás, vamos recuar na nossa fé, não vai funcionar não está funcionando, não está dando certo, essa oração não foi forte. Aí eles disseram, eles rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. A promessa é de Deus. Amém? A promessa é de Deus para você. Não deixa o diabo te enganar e dizer, não, deixa para lá, isso não é para você, não. É para você sim, a bênção é para você, a bênção é para você, a bênção é para você. O milagre é teu. Não deixa ele te enganar. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Não tem confusão. A bênção é nossa, se Deus prometeu, o povo é dele, ele vai dar para o seu povo. Amém? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Olha que coragem. São gente da pesada, mas na nossa mão Deus vai colocar quando nós estivermos com Deus. Nós e Deus, irmãos. Amém? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Retirou-se deles o seu amparo. Olha o que eles declararam. Gente, Deus está conosco, não está com o inimigo, não. Não tem amparo para aquilo que vem contra Deus. Não tem respaldo para aquilo que não é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente acredita mais na palavra contrária do que daquilo que sai da boca de Deus. Você já parou para pensar? E Josué e Calebe está dizendo, não tem respaldo para aquilo que não é de Deus. Deus falou para você? Deus falou para você? Falou? Então tem muito mais respaldo. Qualquer coisa que não foi Deus que falou, não tem respaldo. Não tem amparo para isso. O Senhor é conosco. Não temais. Amém? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Deus tem um milagre para a sua vida. Eu tenho certeza. O que faz você vencer é fé. Precisa mais do que isso? Caminhar com Deus e fé. A palavra nos promete. E hoje Deus está prometendo para você um milagre. Ainda que você recebe a unção, recebe a oração,
e a coisa não muda imediatamente, você vai dizer, não, a minha obra, a obra que eu preciso na minha vida, a obra para minha felicidade, a obra para minha cura, a obra para minha conquista, a obra para minha mudança, já foi feita na cruz do Calvário. E hoje eu só vou tomar posse do meu milagre. E começa a viver de acordo com a palavra de Deus. Tudo que vierem falar no teu ouvido, que seja contra, rejeita em nome de Jesus. Seja como Josué e Caleb, tem autoridade. Quando vierem falar o contrário, fala, calado, nada disso. Não vem falar contra não, não vem roubar a minha vitória. Eu já venci, sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Tenho certeza que Deus quer fazer milagres nessa noite. Quem precisa de um milagre aí? Põe a mão no seu coração agora. Depois nós vamos ungir todas as pessoas, mas eu gostaria que você pedisse pelo milagre que você quer agora. Seja na área que você precisa. Não baseie o seu milagre naquilo que você está vendo, nas impossibilidades, no tamanho do problema, nas dificuldades, nas circunstâncias. Você já entendeu que Jesus já conquistou tudo na cruz. Então o que você tem que fazer agora é crer. Basta crer. Coloque diante do Senhor agora. E eu vou orar para que em nome de Jesus você receba esse milagre nessa noite. Bem-aventurado os que não viram e creram. Não importa que você não esteja vendo nada. Você vai ser feliz a partir de hoje, porque você está crendo no seu milagre. E Deus está derramando ele sobre a sua vida. Você vai ter uma mudança por causa da tua fé. Em nome de Jesus. Pai, eu creio, Senhor. O Senhor manda a tua palavra, porque o Senhor quer fazer milagres. O Senhor quer abençoar. E eu abençoo a tua igreja hoje em nome de Jesus. Cada necessidade neste lugar, Pai. Deus, pela fé, não por vista, não por probabilidades, não pela razão, mas por aquilo que eu sei que o Senhor pode e quer fazer em cada vida, em cada coração. Deus, vai ao encontro de cada necessidade, de cada súplica. Deus, eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor sabe. Deus, muda a situação contrária agora, em nome de Jesus. Vai tirando destes corpos, destas vidas, a doença, a enfermidade, o jugo, o peso, o fardo, em nome de Jesus, Pai. Deus, o Senhor tem um plano de vida estabelecido, um plano de vitória, um plano que é para a tua glória, Senhor. Que ele se concretize em cada vida aqui, Senhor. Vai tirando a angústia, vai tirando a depressão, vai tirando o pânico, vai tirando o medo, vai tirando, Pai, das nossas vidas, dos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, as dificuldades, ó Pai, as barreiras na vida emocional, nos relacionamentos, restabelece os lares, restabelece as famílias, em nome de Jesus. Faz milagres nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, na vida profissional, na vida financeira, em nome de Jesus, ainda quando as circunstâncias dizem não, quando as probabilidades são nulas, Deus faz um milagre. O Senhor já conquistou tudo que é necessário para a nossa
paz na cruz do Calvário, Senhor. Faz milagres nesta noite aqui neste lugar, Senhor, em cada vida, em cada coração. Deus, Tu sabes aquilo que é necessário para que as pessoas vivam uma vida de vitória, Senhor. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que hoje no nosso coração nós possamos subir um degrau de fé, numa experiência nova contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada vida, eu abençoo cada lar. Eu declaro um milagre, Senhor. Milagres serão vistos, vidas serão mudadas, porque o Senhor está derramando. É a Tua palavra, é a Tua promessa. O inimigo não vai mais roubar nem a nossa promessa, nem a nossa fé, nem o nosso tesouro. Nós estamos confiados no Senhor e na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos cada vida, cada coração. Eu entrego nas Tuas mãos cada necessidade, crendo que Tu és fiel. Fidelidade de Deus para nós, porque nós temos fidelidade em fé para contigo. O Senhor nunca falhou, o Senhor sempre foi, é e será fiel. E hoje nós queremos dar uma prova de fé para contigo, Pai, declarando que nós cremos e tomamos posse da nossa vitória em Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, igreja, em nome de Jesus.